de nós, ou quantos de nós, também não nos trancamos? Quantas partes da nossa vida que a gente fica ali e fecha a porta e deixa ficar quietinha aqui, ou quietinho, né, para ver se tudo passa, se resolve. E aí nesse momento, Deus não mudou. O que Ele faz? Ele entra na casa, Ele entra na nossa vida. Esse texto ainda é o domingo de Páscoa. Então, continuando o domingo passado, as mulheres, né, já no início da manhã, foram literalmente para o túmulo. Chegando lá, estava aberto, né, e elas ficaram lá, abismadas, cadê Jesus? E saíram correndo para avisar os discípulos. Nisso, então, vieram Pedro e o João, olharam, também não viram Jesus e saíram contando para os próximos, né? Para os outros discípulos. Olha, Jesus não está no túmulo. Cadê o corpo de Jesus? E daí, nesse meio tempo, Jesus vem e fala, né, com a Maria. Primeiro vem o anjo, depois, então, ele se revela. Minha pergunta, e se fosse você, né, se fosse eu, naquele dia de domingo, uma manhã de Páscoa, onde nós seríamos os discípulos, teríamos ouvido tantas vezes Jesus falar que iria ressuscitar. E aí, a gente chega lá, não tem ninguém no túmulo. O que você faria? E aí, já pararam para pensar? Ih, pastora, nunca parei para pensar nisso, né? O que você faria? Né? Seguiria a vida tranquilamente, né? Vamos esperar o que vai dar essa história, né? Ou você ia gritando aos quatro ventos, né? Jesus ressuscitou! Ele disse que ele ia estar vivo! Escutem! Né? Pois é, eu fico na dúvida. Eu acho que eu ia sair gritando, tá? Eu sou meio escandalosa, mas não sei, né? Eu não tô lá. Eu ia sair, viu? Eu sabia que Jesus ia ressuscitar, né? Olha ali. Só que daí vinha o medo, porque eu estou afirmando sem ver. E daí entra o Tomé, né? Eu só vejo, só vou dizer se eu ver. Eu vou colocar a mão, né? Só acredito vendo, né? E aí, nesse ponto, entra a nossa história. Então, continua o dia de Páscoa. Eu quero ler com vocês, então, João, capítulo 20, o versículo 19 até o 25. Opa, fechou minha Bíblia aqui. E assim diz, né? Quem quiser, página 96. Ó. Ao cair da tarde, então já era depois do almoço, né? Daquele dia de Páscoa, o primeiro dia de semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz seja com você. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebam o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas o Tomé, né, respondeu: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser os dedos, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Até aqui a palavra. Acredito que é conhecido. Podem deixar a Bíblia aberta, que eu vou quase fazer um estudo bíblico hoje, tá? Porque esse texto é cheio de detalhes. E nós vamos ver, e eu acredito, né, que nós somos muito parecidos com esse pessoal. Que bom que Deus não mudou. Bom, a primeira coisa que vem é que
o próprio João diz, eles estavam trancados dentro da casa com medo. Sabe, eles se trancaram porque eles eram um dos amigos de Jesus e todo mundo sabia disso. E aí, vai que mataram Jesus e agora também eles vão vir nos matar. Tem a situação. Então, medo mesmo de serem mortos. Algumas pessoas vão dizer, mas tinha um outro medo também. Por quê? Eles tinham colocado toda a esperança, e aí temos que lembrar de novo o texto de Atos, nesse grande rei, que é literalmente igual a Davi, descendente de Davi. Então, eles achavam, os discípulos, que Jesus viria para mudar toda a situação, não da nossa vida, mas do mundo, né? Vamos dizer assim, do governo, né? E que sim, o Império Romano ia ser mandado embora e eles teriam de novo a liberdade do povo judeu. Então, o rei da espada, eles estavam, não, agora Jesus, né, vai destruir todo o exército romano e nós seremos de novo o povo de Deus. Mas esse rei agora está morto. E toda essa esperança de mudança política acabou, né? Literalmente acabou. Então são duas situações e tem uma outra. Eles conviveram com Jesus pelo menos 3 anos. Nós já perdemos alguém que nós amamos, né? E, vamos dizer, de forma acidental, de forma trágica, hoje a pessoa está comigo e amanhã não está mais. Como é que a gente fica? A gente perde o chão. O que eu faço agora da minha vida? E sim, a nossa vontade é nos trancar, né, num quarto e esperar tudo isso passar. Então também tinha essa situação, né? Eu quero ficar aqui quietinha no meu canto, chorando, porque eu perdi alguém muito importante da minha vida. E eu quero ficar aqui. Então, dá para entender os discípulos estarem assim e não gritando, igual eu disse, né? Ah, Jesus está vivo, né? Não, peraí, eu não vi. Eu tenho que ver para crer, né? E por isso, então, eu estou também de luto. Aqui fica um ponto para nós. Qual de nós, ou quantos de nós, também não nos trancamos? Quantas partes da nossa vida que a gente fica ali e fecha a porta e deixa eu ficar quietinha aqui, ou quietinho, né? Para ver se tudo passa, se resolve. E aí, nesse momento, Deus não mudou. O que ele faz? Ele entra na casa, ele entra na nossa vida. E aí ele diz, né, a paz seja com vocês. Era a saudação da época, era o jeito que o pessoal se cumprimentava. Eu gosto muito da tradução que diz assim, Jesus entrou na casa e disse, como é que vocês estão? Não é assim que a gente diz, né, quando a gente vai ver alguém, né? E aí, como é que você está? Ah, tô bem. Normalmente a gente diz isso, ah, tô bem, né? Jesus literalmente chega no meio da casa e diz, e aí, como é que vocês estão? O que vocês iam responder? Peraí, você não tá morto mesmo? Você ressuscitou? Por isso que eles não falam nada. E aí vem uma coisa que eu acho lindo da parte de Jesus. O que ele faz? Olhem no texto aí. Depois que ele diz, a paz esteja com vocês. E aí? Ele faz o quê? Ele mostra as mãos e o lado. Não foi à toa. Por que é que Jesus não disse, e aí, como é que vocês estão? Ele vai lá dar um abraço em cada um, né, dá a mão, como a gente chega, né, no lugar. E ele diz, e aí, como é que vocês estão? Ele diz assim, quase assim, né, eu tô assim. Né, mostrando o lado, as mãos. Eu morri por vocês. Eu entreguei o meu sangue precioso na cruz por vocês. É assim que eu estou. Mas Deus, o amor de Deus é... Vamos de novo. O amor de Deus é... Não é tão grande, gente. Tem o tão no meio. Não dá nem para medir, ó. O amor de Deus é... tão grande que me tirou da cruz. E isso tem que fazer toda a diferença na nossa vida.
Porque Deus, quando Ele entra na nossa vida, Jesus, quando Ele entra na nossa vida, que a gente está fechadinho lá, sei lá, triste, com medo, ou em dúvida, o que eu vou fazer da minha vida agora, toda a minha esperança, né? Se foi, Deus, Ele vai lá e diz, olha, eu sofri, igual você está sofrendo, mas por um único motivo, porque Deus te ama tanto, que pode fazer da tua vida algo novo. E aí Ele vai dizer como é que Ele faz esse algo novo. E aí eu sou muito, vocês sabem, né? Eu também sou professora de ensino religioso, eu sou muito puxa-saco do cristianismo. Porque as outras religiões não têm uma palavra como essa, dizendo, eu vou tirar essa velha vida que está te destruindo, fazendo você ficar preso dentro da tua casa, dentro da tua vida, e vou te dar algo novo. E aí Jesus, Ele vem e diz, e aí, como é que vocês estão? Pela segunda vez. E aí quando eles olham as chagas, eles se alegram, porque eles têm certeza que Jesus sim, tem algo diferente, que não era só discurso, era perdão. E aceitar essas pessoas incrédulas, né? Até então eles não tinham acreditado, incrédulas, com uma fé, vamos dizer assim, que às vezes a gente também tem, semelhante, mas e que são pessoas imperfeitas. Jesus se coloca no meio deles assim, eu sei quem vocês são. Vocês não são perfeitos, vocês fazem coisas erradas, está aqui a prova. Eu fui crucificado, eu fui morto, eu fui condenado. O que é que vocês fizeram? Nada. E aí eu lembro do Pedro. Lembra o Pedro? Que no dia que Jesus foi crucificado, negou ele? Não. Primeiro ele diz, né, quando tem só uns 2, 3 soldados, por ti, Senhor, eu morreria. E pega a espada e diz, nós matamos sim, pensando em guerra, né? Eu vou sim contigo ou para qualquer lugar. Quando está todo mundo, um povo inteiro. E aí, foi amigo desse Jesus. Não, nem conheço, não sei quem é. E aí o que acontece? Né? O galo canta. E aí ele cai em si. Aí vem o que o texto, por isso que eu falo que eu amo ser cristã. Porque daí, no discurso, né, Jesus diz de novo, né? E aí, como é que vocês estão? O Pai me enviou, versículo 22. E aí, havendo dito isso, ele soprou. Aqui é o mesmo termo do soprar, lá em Abraão, lembra que em Adão, o fôlego de vida? É o mesmo soprar, o fôlego dessa nova vida. Então, e derramou o Espírito Santo. E dentro do derramar o Espírito Santo, ele vai afirmar, hoje vocês são convidados a ver que vocês também erram. E dentro desse errar, eu perdoo vocês. Está aqui. E da mesma forma, vocês vão olhar para todo mundo agora e dizer, eu sei o que você está precisando. Porque um dia eu também precisei. E Jesus veio na minha vida, veio dentro da minha casa e transformou essa situação. E aí por isso que Ele vai perdoar os teus erros, a tua situação, vai te carregar no momento difícil. E aí você vai experimentar essa nova vida. Olha que lindo esse discurso. Sabe, não é um discurso, é um viver com Deus. Vocês sabem como que se diz Jesus em Libras? Vocês sabem como é? É assim, ó, 3 vezes. Por que será que a gente diz Jesus? Esse é o sinal de Jesus em Libras. Para lembrar desse Jesus que morreu por nós e que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E ali se completa a obra de Deus, porque nós vamos perceber que nós temos um Deus presente. E aí entra de novo, né? O Tomé. O pessoal julga muito o Tomé, né? Mas eu acredito que o Tomé foi o único que teve coragem de dizer o que todo mundo estava pensando. Eu? Não, o Tomé, Jesus ressuscitou mesmo. Não sei. Aqueles ali se trancaram dentro de casa. Não sei onde o Tomé estava, tá? Não diz. Talvez ele foi chorar sozinho, né? Não sei. E aí os outros vão pensar, não, vou ficar quietinho no meu canto. Se for verdade que Jesus ressuscitou, aí a gente começa a
a viver a ressurreição. Mas vou ficar aqui quietinho, né? E o Tomé, enquanto eu não ver, não vou falar nada, não vou fazer nada e também não vou acreditar. Só que depois o texto continua, podem ler. Quando Jesus vem e diz, Tomé, tá aqui, ó, pode pôr a mão. Senhor, verdadeiramente tu és Deus. Sabe, a palavra de hoje, de novo, é tempo de Páscoa, vai até o Pentecostes, e dentro dos próximos domingos, sempre a gente vai ver Deus revelando quem Ele é. Talvez você já sabia do que eu acabei de falar, mas é importante lembrar. O nosso mundo em que nós vivemos continua sendo o mesmo, sabe? Continua nos deixando com medo diante de algumas situações, continua nos tirando o nosso chão e a gente tem que ficar no nosso canto assim, eu não sei o que fazer agora. Quantos sonhos a gente tem e dentro desse sonhar também são nos tirados e a gente fica meio desnorteado. Mas Deus não mudou. Ele continua vindo e entrando na nossa vida, entrando na nossa casa para mudar a situação. E aí, quando a gente olha para esse Jesus que morreu, né, até deixei aqui a nossa árvore de Páscoa agora, com a cruz, né, que nós pintamos na sexta-feira, para lembrar disso, sabe? A minha vida, ela ganha algo novo. Do morto se faz algo vivo. E aí, algo que é especial, e guardem isso. Olha tudo que Deus fez. Ele prometeu o Salvador. Jesus morreu na cruz, carregou o nosso fardo, perdoou os nossos pecados, e Deus concedeu, permitiu e prometeu e cumpriu a promessa de que Ele iria ressuscitar. Porque o amor dele é tão, não dá nem para calcular, de tão grande. E aí, o que sobra para nós? Aí ele vem e entra na nossa vida ainda, né? Ele quer estar junto. E não precisa estar a porta aberta às vezes não, ele entra de, literalmente, não sei como. Mas ele entra, e ainda entra na nossa vida. E ele pergunta, e aí, como é que você está? O que sobra para nós? Ser sincero, dizer, Senhor, está difícil. Eu preciso que o Senhor me carregue. Eu não faço ideia do que vai ser a minha vida daqui para frente, mas eu quero que o Senhor esteja em cada passo. Sabe, o que sobra para nós é tão pouco de tudo que Deus faz na nossa vida. Que nós tenhamos certeza que esse Deus não muda, não mudou. E Ele continua querendo fazer parte da nossa vida. Esse é o Deus que está vivo. Por isso, que Deus possa viver na nossa vida, em todos os momentos. Fazer parte, sim, da nossa família, da nossa casa, do nosso viver. E que Ele nos tire, quando a gente quer ficar ali, ó, dentro de uma situação presinho, né? Não sabemos, que Ele possa estender a mão e dizer, vamos, tem uma vida inteira pela frente. Uma vida comigo. Que assim seja. Amém.